Futebol, começam hoje as semifinais do Campeonato Alagoano 2017. Às 7h45 da noite, o CSA encara o Asa no estádio Rei Pelé. Já às 9h45, o Muricy pega o CRB no estádio José Gomes da Costa. As partidas de volta serão no próximo domingo, às 4 da tarde. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde sobre hábitos alimentares aponta que o maceioense está ingerindo calorias demais e qualidade de menos. E é sempre bom lembrar, o sobrepeso e a obesidade são um risco à saúde. Sanduíches, pizzas, pastéis, comida rápida, de baixo custo e gordurosa. Para quem mora nas grandes cidades, fica difícil fugir desse tipo de alimentação. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde revelou que entre cada 5 brasileiros, um deles sofre com obesidade. Aqui no Nordeste, João Pessoa e Natal têm 56,6% da população acima do peso. Na frente de Fortaleza, com 56,5%, Recife, com 55,6% e Maceió, com 55,4%. Ou seja, mais da metade das pessoas nessas capitais. São dados alarmantes, principalmente porque o sobrepeso colabora com doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes, colocando em risco a vida do cidadão. O medo mudou a vida de Tiago Gomes. Esse aí nas fotos é o assistente administrativo há 3 anos, com 136 quilos. E este é o novo Tiago, com 60 quilos a menos. Felizmente eu fui abordado, por esse cardiologista. Na época eu tive um problema de pressão e procurei. E na época, ele, quando verificou minha pressão, estava alta, muito alta para a minha idade. E aí ele perguntou, Tiago, você tem filha? Eu digo, tenho. Aí ele disse, você ama ela? Eu disse, amo. Aí ele disse, olha, então vou ser bem sincero com você, Ele disse, na época, 80% do jovem da sua idade, quando ele tem um infarto, é fulminante. Então, se você realmente ama, mude de vida, Senão, você não passa dos 30, A mudança de comportamento foi fundamental, assim confirma o nutricionista. É aquele cara que chega e queria realmente mudar a vida. A gente só consegue implementar um trabalho realmente com pessoas que queiram receber esse trabalho. Hoje, além da alimentação saudável, o cara corre até maratona. Querer nosso é fundamental para a gente chegar ao resultado. E indico a todos na corrida, é um esporte acessível a todos, você pode praticar em qualquer lugar e muito prazeroso. Boa dica, corrida é o esporte mais democrático. 19 de abril, Dia do Índio, será que os povos indígenas têm o que comemorar nessa data? E como está a situação deles em Alagoas? Aqui no estúdio recebemos agora o professor e pesquisador do Conselho Indigenista Missionário, Jorge Vieira. Boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo. Jorge, como é que estão os processos de demarcações de terras dos povos aqui em Alagoas? Pois é, a primeira coisa assim, o que é que tem para comemorar, Exatamente. Assim, fazendo uma retrospectiva histórica, assim, bem objetivamente, os povos indígenas foram, ao longo destes 517 anos, tiveram suas culturas destruídas, seus territórios expoliados. Então, todo um processo de intervenção da cultura não indígena, europeia, primeiro e depois, os grandes projetos de desenvolvimento, como o agronegócio, madeireiras, construção da hidrelétricas, BRs, etc., que destruíram e mataram muitos dos povos indígenas. É claro que, de um outro lado, esses povos resistiram também. E aí, por exemplo, é um marco que eu acho na história do Brasil, e especialmente aqui do Nordeste. Os povos indígenas no Nordeste, a pergunta que se fazia era, existem índios no Nordeste? Por quê? Porque a concepção era que eles estariam exterminados. E a partir dessa realidade, tanto pesquisadores no campo da história, da antropologia e indigenistas, hoje nós podemos, com apoio a essas populações indígenas, por exemplo, em Alagoas, que eram considerados somente 2 povos indígenas em Alagoas, hoje nós temos 12 povos indígenas. Ora, a gente chama de tribos, são 12 tribos? O que é chamado popularmente de tribo, Do ponto de vista constitucional, chama-se de sociedades indígenas e nós, antropólogos, estudiosos, nós definimos como povos indígenas, a que a gente acha mais porque são povos que têm uma cultura, que têm uma religião, que defendem um território,
Quantos índios no total, dessas 12 tribos? Cerca de 23 mil índios aqui em Alagoas. Agora, esses dados, infelizmente, do ponto de vista oficial, eles não são objetivamente reconhecidos. Por quê? Porque nós trabalhamos com as populações indígenas que moram nas aldeias e que moram e vivem na cidade. Então, porque o índio não é somente devido ao processo, o impacto que teve com a colonização, o índio foi obrigado a ter que procurar emprego. Então você vai encontrar uma aldeia indígena em pleno coração da cidade de São Paulo, do povo Pancararu. Certo. Em relação aos processos de demarcações, né? Os processos estão parados. Totalmente paralisados. E que contrariam, inclusive, o que preconiza a Constituição Federal de 88, porque no artigo 231 deixa muito claro que cabe ao governo, à União, demarcar os territórios tradicionalmente ocupados. Nas disposições transitórias, no artigo 67, determina, inclusive, um prazo de 5 anos após a promulgação. Isso significa que em 1993, todos os territórios estariam demarcados. Que territórios poderiam ser demarcados aqui em Alagoas? Em que regiões? Todos ainda, dos 12 grupos indígenas, não têm ainda o processo. Uns iniciaram, paralisaram, foram judicializados, como é o caso de Chucuru, Cariri, como é o caso de Vassucocal em Joaquim Gomes e Cariri-Chocó. Mas tem outros povos e outras comunidades que o processo inicial, que é a portaria de criação do grupo técnico, que é através da FUNAI, nem isso foi executado. Bom, nosso tempo infelizmente acabou. Muito obrigada pela participação. Infelizmente os índios não têm o que comemorar mesmo, né? Obrigada, então. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. E agora vamos voltar ao vivo com o repórter Leandro Melo, que traz as últimas informações lá de Passo de Camaragibe, onde bandidos cometeram uma série de ações criminosas na madrugada de hoje. Leandro? Olá, Sabrina, de volta para dizer que os trabalhos da perícia começaram agora há pouco. Uma equipe do Instituto de Criminalística tenta achar vestígios, imagens também de câmeras de segurança de estabelecimentos que possam ajudar na identificação da quadrilha. Esses trabalhos também estão sendo acompanhados por uma equipe local da Polícia Civil, já que o delegado de investigação de roubo a bancos, Vinícius Ferrari, já retornou a Maceió. Segundo a polícia, ainda não há uma previsão de quando esses trabalhos serão concluídos. Tudo vai depender da coleta desses dados. Várias rondas já foram feitas na região desde o acontecido, durante a madrugada, mas até agora nenhum suspeito foi preso. Uma última informação é a de que um dos veículos utilizados na fuga dessa quadrilha foi encontrado queimado em uma área de canavial próximo à região aqui do município. Por aqui a gente encerra a cobertura dessa ação que resultou na explosão de 2 agências bancárias e no arrombamento de uma agência dos Correios e que, óbvio, deixou a população do Passo de Camaragibe, aqui na região norte do estado, assustada. Sabrina. Obrigada, Leandro, pelas informações. Uma boa viagem de retorno para você. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. E não esqueça, às 5h30 da manhã, tem boletim de ocorrência. Uma boa tarde para você e até amanhã.